A minha mãe me teve em Botucatu, São Paulo, foi para Guarapuava e deixou eu também depois, quando estava com 6 meses, com uma outra família. Né? Então eu sou um filho adotivo também. Né? Então ela já começou uma história meio complicada assim, nesse sentido. Né? Eu me criei com essa família, né? Tinha algumas divergências ali da família que sempre tem, os irmãos que às vezes não aceitavam, jogavam na cara que era adotivo, né? Sempre o mais branquinho da família, eles mais moreninho. Aí, então já começou ali também já algumas histórias, alguns sofrimentos da história de vida, né? A partir de que idade na sua infância você já sabia que era um filho adotivo ali? Eu sempre soube. Sempre soube? Sempre soube. Desde pequenininho já escutava? Desde pequenininho já escutava, até por causa dessa questão de eu ser mais clarinho, né? Então não tinha como esconder, né? E a minha mãe, meu pai ali, eles nunca me esconderam isso. Até porque a minha mãe biológica iria buscar eu novamente, né? Que ela era da vida da prostituição, né? E para tentar ter uma família e depois ela viria buscar eu. Nossa, então assim, a sua mãe envolvida com a prostituição, sua mãe biológica, sim, e ela leva você para uma família, mas com a intenção de um dia talvez sair daquela vida, formar uma família e ir lhe buscar. Isso, e isso aconteceu. Isso aconteceu? Aconteceu quando eu tinha 6 anos, ela chegou lá na frente de casa para me buscar com o companheiro dela, né? Que hoje também é pai de 2 irmãs minhas, né? 2 irmãs e um irmão que ele teve com ele, né? E aí com 6 anos eu já falei que não queria ir com ela mais, né? E ali naquela família eu já tinha amor, tinha carinho, tudo, e estava estruturado, né? E ali não quis ir, e ela também chorou bastante e depois entendeu até mesmo e deixou eu, né? Mas que coisa, né? É interessante isso daí, porque às vezes a gente cria estereótipos e clichês, né, sobre quem vive na vida da prostituição, da noite e tudo, mas numa situação dessa a gente percebe o amor que a sua mãe biológica tinha por você, de passar 6 anos, né? E quando sai ali daquela vida, vai e busca você, né? Vai e realmente o que ela prometeu, ela foi fazer, né? Foi lá buscar. Agora, ali com 6 anos, você teve a firmeza de dizer que não queria ir. Já era meio teimosinho desde pequeno. Mas o que você acha que fez você decidir? O amor que você tinha da sua família, ou talvez a marca que as pessoas talvez comentavam, a sua mãe era uma mãe que vivia na vida, as pessoas deveriam comentar isso deveria doer no seu coração. O que é que você acha que levou ali você ser tão firme aos 6 anos de não querer voltar assim com a sua mãe? Talvez o medo, né? O medo de você sair de um lugar que você tenha segurança e depois o medo do novo, né? Então, isso eu sempre tenho. Às vezes, até hoje ainda carrego comigo um pouco do medo. O medo do novo. Né? É um desafio grande para mim. E acredito que seja isso, porque ali eu estava seguro, né? Ali eu já tinha... por mais que tenha as brigas, as coisas de família, que é normal, mas ali eu tinha o meu porto seguro, né? Que era meu pai, minha mãe, ali. Então eu acredito que seja isso. Ela chora bastante e volta, e você fica por lá. E eu fico por lá. E interessante, vamos dar um pico, vamos um pouco para frente, né? Alguns anos para frente. Aos 35 anos eu conheci minha mãe biológica. No caso, reencontrou? Reencontrei. Porque na mente eu vi ela com 6 anos e aí apagou a imagem, a figura dela toda, né? E aos 35 anos eu conheci ela. Eu reencontrei ela, melhor dizendo, né? E conheci meu avô biológico. Olha só. Que nada tinha 26 anos que trabalhava ali na Canção Nova. Conheceu o Padre Léo também, Monsenhor. Olha só. Foi muito Eu imagino o quanto deve ter sido emocionante
E mesmo depois de 35 anos, eu imagino o quanto o coração da sua mãe ainda era marcado, né? Por você não estar com ela durante todo esse tempo, né? Aí entra uma situação assim, que aí entra muito Betânia na minha vida. Porque aos 6 anos, quando eu neguei de voltar com ela ou ir para a casa dela, eu já criava ou já tinha a revolta, o ódio de ser abandonado por ela, né? E isso não foi diferente nos outros anos. Então, quando falava no nome da minha mãe, eu já me irritava, porque eu tinha na cabeça que ela tinha me abandonado, né? Ela tinha me deixado. E aquilo foi gerando mágoas, ressentimentos, ódio, revolta. Foi vivendo numa adolescência isso. revoltada. Porque no registro, na certidão de nascimento minha, não tem nome de pai, né? E aquilo doía muito, né? Aquilo machucava muito. Quando, aos 18 anos que fui fazer o alistamento, no documento saiu pai não declarado, né? Eu me lembro quando eu peguei aquele documento, uma raiva muito grande, sabe? Então eu tinha isso. E eu não perdoava. Eu tinha vivido, tinha minha vida, tinha minha família, e o pai que me criou, ele não era daquele muito de dar muito atenção, carinho, era aqueles pais mais rigorosos, mais fechadão, até porque a história dele também não teve, né? E ninguém dá aquilo que não tem. Então, às vezes, o jeito dele amar era um pouco diferente. Ele era bem rígido, firme com algumas coisas, né? Mas também, da forma que ele era, ele amava.